Como eu venho falando para vocês, em todos os tempos verbais, nós temos 3 formas: a afirmativa, a interrogativa e a negativa. É obrigatório que vocês saibam fazer as 3 formas, é necessário. A afirmativa são formas, todas elas, afirmativa, interrogativa e negativa. É o passado do verbo to be, tá bem aqui, ó. É o passado do verbo to be, mais o verbo principal com ing, ó. She was going. É bem aqui onde eu quero só voltar bem aqui nesse quadro. Olha o passado. O passado do verbo to be. I, he, she, it was. Certo? Já, ó, you, we, you e they. Deixa eu voltar assim, fica melhor. Ó, we, you e they were. Então, passado do verbo to be é formado por esses dois. Primeira e terceira pessoa do singular usam o was. Tá bem aqui. O restante usa o were, certo? Então, é muito simples. É só você pegar, mantém o pronome, coloca o was e o verbo com ing. Simples assim. Já a forma negativa, olha o que eu faço. Pronome, was not, que essa palavrinha not é quem vai indicar a forma negativa, e o verbo com ing. Detalhe, eu também já venho falando muito para vocês essa questão bem aqui da forma completa, que é esta aqui, e a forma contraída, que é esta. Essa é a forma completa e essa é a forma contraída. Certo? I was not, you were not, he, she, it was not, we, you, they were not. Mas a forma contraída, was not, you weren't. Então, é formado pelo was not e pelo weren't. Qual é que eu uso, professora? Bom, na verdade, você pode usar a forma que você quiser. Tá bem aqui, ó. Eu coloquei was not, mas poderia ser, ó, was not. Fica a critério de vocês. Só relembrando, é importante a gente relembrar que a forma completa é a forma, é a estrutura formal da fala, por assim dizer. É a estrutura formal da fala. Em obras literárias, poemas, artigos científicos, como eu já disse, nessas situações, você deve usar a forma completa. Já numa linguagem mais popular, corriqueira, aí sim você pode utilizar a forma contraída, was not ou weren't. Fica a critério de vocês. E a forma interrogativa está aqui, ó. Lembrem, eu venho batalhando muito isso com vocês. Ó, was she going? Batalhando o quê, professora? Ó, a interrogação. Eu vejo que vocês esquecem de colocar essa interrogação. Claro que não todos, mas a maioria esquece. Se não tiver interrogativa, nós não temos uma interrogação. Então, como é que é a estrutura da interrogativa? Ó, o verbo to be, o pronome pessoal e o verbo com ing. Viram aí? E faltou o quê? Falar que vocês têm que interrogar. Como é que eu vou falar de uma interrogação? Como é que eu vou elaborar uma pergunta? E eu esqueço a interrogação. Não tem como, né? Aqui o modelo, vamos trabalhar. Eu fiz aqui o modelo com o verbo pra gente observar, ó. Tá bem aqui. Opa. Tá aqui, ó. O past continuous do verbo go, que é o verbo ir, certo?
É o verbo ir. Tá bem aqui, ó. I was going, afirmativa. I was not going ou I wasn't going, negativa. Was I'm going, interrogativa. Ó, com were. You were going, you were not going, you weren't going ou were you going, certo? He was going, he was not going ou he wasn't going. Was he going? Então, essa tabela aqui ajuda você a compreender, a você entender bem essa estrutura do past continuous, certo? Dê uma boa estudada nessa tabela. E vamos só relembrar aqui rapidinho para poder encerrar. O past continuous, duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo, tendo a palavra while no meio, juntando, interligando as orações. Expressa uma ação contínua no passado vinculada a uma outra ação. Essa outra ação vai estar no simple past. Aqueles verbos que, se forem regulares, você acrescenta o ed. Se for irregular, modifica a estrutura, como é o caso de rang. Terceira, para expressar uma ação contínua habitual, ou seja, que acontecia com frequência no passado. Para isso, nós temos os advérbios de frequência. Tá bem aí que vocês têm que estudar. Esses aqui vocês têm a obrigação de saber, viu, gente? Aqui eu não vou perdoar, não. Vocês têm que saber. Certo? A quarta situação, tá bem aqui, ó. Uma relação temporal no momento passado, ou seja, aconteceu no passado ou começou no passado, mas que de uma certa forma dá uma ideia de que está vindo para o presente. Aqui nós temos também algumas expressões de tempo que vão ser obrigatórias para vocês, certo? E a estrutura na afirmativa. Primeiro, que o past continuous é sempre o passado do verbo to be. O verbo to be vai ser o verbo auxiliar, é aquele que vai complementar o verbo principal, que é o que dá o sentido à frase. Então, é um tempo composto. Nós temos dois verbos. O verbo to be no passado, como verbo auxiliar, que é was e were. O verbo principal, que é o que você vai acrescentar o ing. Aí nós temos as formas afirmativa. Opa! O cachorrinho agora deu o ar da graça. Negativa e interrogativa. Então, essas três são importantes. Afirmativa, interrogativa e negativa. Certo? Aqui a tabela, ela explica bem direitinho. Então, eu quero que vocês estudem esse material. Depois que vocês assistirem a aula, deem uma lida no material, façam a atividade direitinho e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Me procurem, que a gente está aqui para isso. É para estar realmente à disposição de vocês, para tirar as dúvidas e para a gente poder trabalhar o máximo que puder o conteúdo, de forma que ninguém fique com dúvida ou venha a ter suas dificuldades e ficar caladinho. Vocês, por favor, me procurem para que a gente possa tirar estas dúvidas e arrasar no conteúdo. Bom, para vocês todos um bom dia e bons estudos.